Bilionário vê seu filho, autista, dançar com uma menina da rua e suas vidas mudam para sempre. Ricardo sempre teve tudo o que um homem poderia desejar: iates, mansões, carros luxuosos. Sua vida era um desfile de ostentação, mas havia um detalhe sombrio nessa perfeição reluzente. Lucas, seu filho de 10 anos, era quase invisível. O pequeno autista passava horas em um canto da mansão, rodeado por brinquedos caros que nunca foram tocados. A solidão do garoto era palpável como o perfume caro que impregnava o ar ao redor. Mas tudo começou a mudar em uma tarde quente, quando os raios de sol espreitavam sob as pesadas cortinas de seda. Lucas, atraído por um som que, rompendo a bolha de silêncio em que vivia, decidiu sair. A música dançava nas ruas, ressoando como um convite irrecusável. Ele atravessou o portão da mansão e, com passos hesitantes, foi em busca daquela melodia vibrante. E então ele a viu, Sofia, uma menina descalça, com cabelo desgrenhado e olhos que brilhavam como estrelas sob o céu azul. Ela dançava alegremente, seus pés leves e descomplicados, tocando o chão como se desafiando a gravidade. Não havia nada de ostentação em sua dança. Era pura, genuína. Lucas, encantado, parou para observá-la e, sem perceber, começou a se mover, copiando seus gestos despretensiosos. Ricardo, que havia saído à pressa para buscar um documento importante, parou. O que era aquilo? Ele nunca tinha visto seu filho assim, tão vivo, tão livre. Um nó se formou em sua garganta ao testemunhar a conexão entre eles. Os olhares trocados e as risadas compartilhadas eram como um sopro de vida onde antes havia apenas um vazio. Por um instante o mundo ao redor desapareceu. Era apenas a música, a dança, a felicidade despretensiosa de duas almas unidas por um fio invisível. Mas a luz dessa nova descoberta começou a se eclipsar quando Ricardo percebeu que Sofia não era uma presença qualquer. Ela era filha de uma mulher que, anos atrás, havia revirado sua vida. Uma mulher que ele havia amado e perdido em meio às pressões e privilégios que sua vida de bilionário exigia. Memórias de um amor juvenil inundaram sua mente, trazendo à tona segredos há muito enterrados. O que isso significava? Estaria ele perante um novo início ou um antigo ciclo se fechando? Enquanto a dança de Lucas e Sofia se tornava cada vez mais bonita, uma sombra se formou sobre a comunidade. Alertas de uma tempestade severa começaram a ecoar pelas ruas. Ricardo, que sempre havia protegido sua família com fortunas e seguranças, agora se via em uma encruzilhada. De um lado, o conforto do mundo que havia construído. Do outro, a beleza crua da conexão que estava se formando entre seu filho e uma menina que dançava descalça na chuva. Com a tempestade se aproximando, o destino de todos estava em jogo. Ricardo precisava decidir: manter tudo o que sempre teve ou arriscar-se ao lado de Lucas para proteger a inocência daquela pequena dança que finalmente havia começado. Sua jornada de autodescoberta estava apenas começando, mas a pergunta persistia: ele conseguiria abrir mão da segurança em troca das verdadeiras riquezas da vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo Tizen por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto a música continuava a tocar e os risos de Lucas e Sofia ecoavam na rua, uma nuvem negra começou a se formar no céu. O vento aumentava, trazendo cheiros de terra molhada e uma tensão no ar. Ricardo estava preso na cena diante dele, grudado no presente e imerso em emoção. Ele queria olhar para Lucas, para a expressão de pura alegria no rosto do filho, mas uma inquietação lhe consumia. A dança estava tão mágica, tão perfeita, mas essa perfeição foi interrompida por um grito agudo que rompeu a festa. Todos na rua congelaram. Um homem apareceu, ofegante e desesperado, correndo em direção a eles. Filhas, estão presas na escola. A tempestade vem. A agitação tomou conta da multidão, rostos virando-se em pânico. Mas Ricardo sentiu seu coração parar. Ele olhou para o filho, que ainda dançava, sem perceber a gravidade da situação. A escola? Mas o que aconteceu? Ricardo murmurou, seus pensamentos se espalhando como se fossem folhas levadas pelo vento. Ele só conhecia a escola como um lugar seguro onde a vida do filho era protegida, longe da crueldade do mundo. Mas e se não fosse mais seguro? O homem continuou a gritar, cada palavra drenando a energia do ar ao redor. Lucas finalmente parou de dançar, virando-se para o pai, a inocência em seus olhos transformada em confusão. A tempestade se aproximava como uma ameaça, relâmpagos brilhando ao longe. Papai, o som da voz de Lucas foi como um balão estourando a bolha de felicidade. Ricardo olhou para Sofia, que estava agora a um passo de Lucas, a preocupação nos olhos dela, o brilho que antes era só alegria, agora se misturando com a tensão. Eu preciso ir, eu não posso deixá-los lá. Ele olhou para a multidão, vendo todos em pânico, mas voltou seu olhar para o filho. Não poderia deixar Lucas. Com um impulso, Ricardo se virou para a porta da mansão, decidido a pegar o carro e alcançar a escola. Mas uma voz familiar o parou em seco. Ricardo! Era uma voz suave, mas determinada. Ele se virou e viu uma mulher se aproximando. Seu coração acelerou. Era Ana, a mulher que ele havia amado anos atrás, a mãe de Sofia. Todos os momentos que passaram juntos voltaram com uma onda avassaladora, trazendo a dor da perda, mas também a alegria das lembranças compartilhadas. Ana, ele exclamou, perdido entre emoções conflitantes. Mas havia algo mais no olhar dela. Preciso saber, Ricardo. Você se lembra do que houve entre nós? O motivo de estarmos tão afastados? A pergunta explodiu no ar, como um trovão, cortando a tensão. Então, como se as palavras tivessem um peso mágico, a verdade começou a surgir. Você não sabe, mas eu deixei você porque o que você não compreendeu é que Lucas e Sofia não são apenas amigos. Eles têm um laço. Um laço que liga nossos passados. O impacto da revelação foi como uma bola de fogo explodindo em um céu claro. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. E a tempestade não era apenas sobre a natureza, mas sobre vidas conectadas, segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Os olhares se cruzaram, a verdade se instalando entre eles como um muro invisível, mas necessário. O grito do homem emergiu novamente, cada vez mais distante, enquanto o tempo parecia frear. O que isso significava? O que estava por vir? E mais importante, como isso mudaria tudo o que ele sabia sobre o filho, sobre Sofia e sobre seu próprio coração? Enquanto os primeiros pingos de chuva começaram a cair, o desespero se misturava com a esperança. Nós precisamos agir agora, Ricardo gritou, mas a tempestade não era mais apenas sobre o clima, era sobre sua vida. E ele se perguntou, até onde você iria por amor? Enquanto os primeiros pingos de chuva começavam a cair, Ricardo sentia o coração disparar. O caos ao seu redor parecia fora de controle,
mas seu foco era claro. Ele precisava salvar as crianças na escola. Nós precisamos agir agora, gritou, sua voz ecoando na multidão que se aglomerava. Ana olhou para ele, o medo misturado com uma determinação feroz. Ricardo, espere. Antes de irmos, precisamos conversar. Eu nunca pensei que esse dia chegaria, mas a urgência tomava conta, e ele se virou, sem conseguir esperar. Cada segundo contava. Lucas, que havia parado de dançar, olhava para o pai com olhos cheios de confusão. O que está acontecendo? Lucas sussurrou, a inocência transparecendo em sua voz. Ricardo apertou a mão dele. Dava menos palavras, mas sentia a pressão crescendo. O homem que havia gritado estava prestes a gritar novamente. Ele sentia que o mundo estava desmoronando e precisava agir. Com um movimento rápido, Ricardo tirou o celular do bolso e ligou para a escola, mas, ao escutar a mensagem de que as linhas estavam sobrecarregadas, sua ansiedade atingiu um novo pico. Droga! Exclamou, jogando o celular de volta no bolso. Era hora de ir. Ele se virou para Ana, e as palavras que ela estava prestes a dizer pareciam se desvanecer. Ricardo, Ana gritou, segurando seu braço. Ele parou e a olhou, esperando que finalmente ela dissesse o que estava guardando. Sobre Lucas e Sofia. O peso das palavras pairava no ar, mas a tempestade nascia ao fundo. Relâmpagos cortavam o céu e a tensão crescia. Mas algo em Ana fez Ricardo hesitar. O que existe entre eles? Ele perguntou, a ansiedade na voz. Ana respirou fundo, lágrimas ameaçando rolar. Você não pode imaginar. Lucas não é apenas seu filho. Ele é também o filho de Sofia. Ricardo sentiu o chão ceder sob seus pés. O quê? As palavras dela ecoavam em sua mente como um eco distante. Como você pode dizer isso? Isso não faz sentido. Ele estava em choque. A revelação revirava sua vida de cabeça para baixo. Como poderia ser? E se fosse verdade? O que isso significava para ele? Ricardo, escute-me. Eu sei que é difícil, mas eu preciso que você acredite em mim. Lucas e Sofia possuem uma ligação que transcende tudo isso. O desespero em seu olhar fazia a tempestade na mente de Ricardo parecer insignificante, mas a realidade lhe atingiu com força. Lembranças de momentos passados brigavam em seu interior, enquanto sua mente tentava fazer sentido das revelações. Nesse momento, a multidão começou a murmurar e olhar para um ponto atrás deles. Ricardo se virou e viu uma figura familiar, um homem que não via há muitos anos. João, seu melhor amigo da infância, estava parado ali, pálido e com olhares assustados. O tipo de olhar que trazia tudo de volta, todas as memórias que Ricardo havia tentado enterrar. Ricardo, você não vai acreditar no que aconteceu. João gritou, a voz fora de controle. Os outros na multidão começaram a se afastar, curiosos e inquietos. A tempestade estava se intensificando, mas o que João tinha a dizer poderia ser mais devastador do que qualquer furacão. As crianças na escola, elas não estão apenas presas na tempestade. Elas foram levadas. Os braços de Ricardo tremeram. Levadas? O coração dele parecia disparar. O que isso significava para Lucas, para Sofia, para todos eles? O que você quer dizer? João finalmente se aproximou, ofegante. Grupo de homens armados. Eles invadiram a escola. E não só isso. Eles têm um plano. Um plano que envolve você, Ricardo. Algo muito maior do que você pode imaginar. A revelação o atingiu como uma onda. O que tudo isso significava? Ele olhou para Ana, depois para Lucas. O tempo parecia congelar enquanto a tempestade rugia ao fundo, e Ricardo sabia que precisava decidir. Em meio ao caos, o amor pelo filho sempre prevaleceria,
Mas agora havia um novo nível de ameaça. A multidão se dispersou e a tensão cresceu. Ele precisaria escolher entre proteger sua família, enfrentar seu passado e lutar por um futuro que parecia cada vez mais distante. O que viria a seguir? A luz da verdade começava a iluminar obscuridades que ele jamais imaginou. E mais uma vez, a questão era: até onde você iria por amor? Ricardo estava paralisado. As palavras de João ainda ecoavam na sua mente, mas a urgência da situação o puxava. Ele olhou para Lucas e Sofia, que agora estavam perdidos em uma confusão de emoções. O medo e a incerteza estavam estampados em seus rostos. O que estava acontecendo? Como tudo pôde mudar tão rapidamente? A tempestade se aproximava e o vento começou a soprar com força, parecendo trazer o som de sirenes ao longe. O medo se espalhava entre a multidão, mas Ricardo sentia que a verdadeira tempestade estava dentro dele. Ele precisava agir, mas sua mente estava uma bagunça. E o que João havia dito não parava de girar. O plano envolve você. O que isso significava? Ricardo, vamos, precisamos ir. Ana puxou do devaneio. Ele olhou nos olhos dela, na esperança de encontrar respostas, mas viu apenas um reflexo do seu próprio desespero. O relógio da parede da mansão parecia ecoar como um tambor, marcando o tempo que passava enquanto eles estavam paralisados. Vamos, ordenou, decidindo que não havia tempo para hesitar. Ele tomou a mão de Lucas e, com um gesto firme, agarrou Sofia pela outra. Juntos, eles correram em direção à saída, mas antes que pudessem colocar um pé fora do portão, um estrondo fez o chão tremer. Eles se viraram e a visão que tiveram fez seus corações pararem. Homens armados surgiram do nada, saindo das sombras como se fossem parte da própria tempestade. As armas reluziam sob a luz do dia, que estava se apagando. A multidão, quando viu, mergulhou em gritos e correria. Mas Ricardo ficou parado, o medo congelando sua língua. "Fiquem atrás de mim!" ele gritou, instintivamente se colocando entre os filhos e os estranhos ameaçadores. Mas no fundo, ele sabia que não tinha certeza alguma se poderia protegê-los. "Ricardo!" Uma voz ecoou acima do tumulto. Ele se virou novamente e viu Ana, que agora estava sendo agarrada por um dos homens armados. O desespero tomava conta do seu olhar enquanto ela gritava por ajuda. "Não!" Ele estendeu a mão, mas era tarde demais. O homem a puxou para longe e ela desapareceu entre os corpos em pânico. "Não, Ana!" O grito saiu involuntariamente. Mas o sopro do destino era cheio de ironia. Ele havia perdido Ana anos atrás e agora estava prestes a perder novamente, em uma situação muito mais mortal. O medo o envolveu como uma neblina sombria. Mas havia algo mais ali. Dentro daquela agonia, uma chama de determinação começou a arder. Lucas olhou para ele, os olhos grandes e confusos. "Papai, o que está acontecendo?" o pequeno perguntou. E Ricardo queria mais do que tudo dar uma resposta que acalmasse seu coração. Mas antes que pudesse pensar em algo, um estrondo terrível explodiu atrás dele. Ele se virou apenas para ver uma enorme explosão na mansão, fazendo as janelas se despedaçarem como cristais. O som era ensurdecedor. O calor da explosão os atingiu, e todos na rua caíram ao chão. Mais gritos, mais pânico. Dentre a fumaça que começava a se formar, uma figura surgiu, e Ricardo parou, seu coração disparando. Era uma mulher. A silhueta estava envolta em sombras, mas as feições eram inconfundíveis. Ricardo sentiu que seu mundo desabava. Era ela. Era Clara, sua ex-esposa. O amor que ele enterrara sob o peso das decisões que tinha feito. "Clara?" A voz dele saiu ensaiada e trêmula.
A mulher avançou, mas tinha algo diferente nela. Havia uma frieza em seu olhar, algo que ele nunca havia visto antes. E então ela falou, com uma precisão que cortava o ar. Meus filhos. Eles estão em perigo por sua causa, Ricardo. As palavras dela eram uma faca, afiando os medos que ele guardava. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a realidade começando a romper as barreiras do que ele sabia. Você precisa entender. Sofia não é só uma menina comum. E Lucas, tira você desse jogo antes que seja tarde demais. O que ela disse aninhava-se em sua mente como um veneno, deixando uma sensação de traição e medo. A tempestade de emoções se misturava com o pânico crescente, enquanto a figura de Clara começava a desfazer-se na poeira. Ricardo estava prestes a sucumbir à confusão, mas um olhar para Lucas o trouxe de volta. Vamos, filho, temos que ir agora, gritou, empurrando seu amor paternal à frente dos outros sentimentos conflitantes que colidiam dentro dele. E, enquanto a tempestade rugia e o caos ao redor aumentava, a única certeza que ele tinha era que precisava escolher: proteger seus filhos ou enfrentar um passado que não podia simplesmente ignorar. O olhar de Lucas estava cheio de confiança, e isso o impulsionou a seguir em frente. Mas o que Clara havia revelado ainda ardia em sua mente como um potencial apocalipse. Até onde ele iria por amor? E mais importante, quem realmente estava ao lado dele nesta luta? Enquanto mais relâmpagos cortavam o céu, a pergunta pairava no ar, e Ricardo sentiu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Ricardo estava paralisado. As palavras de João ainda ecoavam na sua mente, mas a urgência da situação o puxava. Ele olhou para Lucas e Sofia, que agora estavam perdidos em uma confusão de emoções. O medo e a incerteza estavam estampados em seus rostos. O que estava acontecendo? Como tudo pôde mudar tão rapidamente? A tempestade se aproximava, e o vento começou a soprar com força, parecendo trazer o som de sirenes ao longe. O medo se espalhava entre a multidão, mas Ricardo sentia que a verdadeira tempestade estava dentro dele. Ele precisava agir, mas sua mente estava uma bagunça. E o que João havia dito não parava de girar. O plano envolve você. O que isso significava? Ricardo, vamos, precisamos ir. Ana puxou-o do devaneio. Ele olhou nos olhos dela, na esperança de encontrar respostas, mas viu apenas um reflexo do seu próprio desespero. O relógio da parede da mansão parecia ecoar como um tambor, marcando o tempo que passava enquanto eles estavam paralisados. Vamos, ordenou, decidindo que não havia tempo para hesitar. Ele tomou a mão de Lucas e, com um gesto firme, agarrou Sofia pela outra. Juntos correram em direção à saída, mas antes que pudessem colocar um pé fora do portão, um estrondo fez o chão tremer. Eles se viraram e a visão que tiveram fez seus corações pararem. Homens armados surgiram do nada, saindo das sombras como se fossem parte da própria tempestade. As armas reluziam sob a luz que se apagava. A multidão mergulhou em gritos e em pânico, mas Ricardo ficou parado, o medo congelando sua língua. Fiquem atrás de mim. Ele gritou, instintivamente se colocando entre os filhos e os estranhos ameaçadores. Mas no fundo, ele sabia que não tinha certeza alguma se poderia protegê-los. Ricardo! Uma voz ecoou acima do tumulto. Ele se virou novamente e viu Ana, que agora estava sendo agarrada por um dos homens armados. O desespero tomava conta do seu olhar enquanto ela gritava por ajuda. Não! Ele estendeu a mão, mas era tarde demais. O homem a puxou para longe, e ela desapareceu entre os corpos em pânico. Não, Ana! O grito saiu involuntariamente, mas a ironia do destino era cruel. Ele havia perdido Ana anos atrás,
e agora estava prestes a perder novamente, em uma situação muito mais mortal. O medo o envolveu como uma neblina. Mas havia algo mais ali. Dentro daquela agonia, uma chama de determinação começou a arder. Lucas olhou para ele, os olhos grandes e confusos. Papai, o que está acontecendo? O pequeno perguntou, e Ricardo queria mais do que tudo dar uma resposta que acalmasse seu coração. Mas antes que pudesse pensar em algo, um estalo ensurdecedor cortou o ar, e tudo ao seu redor pareceu congelar por um instante. Eles se viraram, e como se a realidade estivesse se distorcendo, perceberam Ana, agora em pé no fundo da multidão, transformada. A esperança se misturou ao horror quando perceberam que ela segurava uma arma, apontando diretamente para Ricardo. Desculpe, Ricardo. Sua voz soou como se fosse uma faca cortando o ar. O olhar que, antes era de amor e compaixão, agora exibia uma frieza que Ricardo nunca havia visto. Eu não queria que você soubesse assim. Por que, Ana? O que você está fazendo? Ele mal podia acreditar no que via. O caos ao redor parecia distante, como se fizesse parte de um pesadelo. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, e a cada segundo o pânico aumentava. Lucas e Sofia não são o que você pensa. Eles fazem parte de um plano muito maior, e eu não posso deixar que você interfira. Cada palavra dela caía com um peso que parecia esmagar sua sanidade. Ricardo sentiu a raiva e a confusão borbulharem dentro dele. Você está mentindo. Eles são apenas crianças. Como você pode... A sensação de traição lhe cortou por dentro, como uma lâmina afiada. Mas Ana avançou, seus olhos fixos na arma, um tremor percorrendo seu corpo. Eu não escolhi isso, Ricardo. Eu só queria proteger a verdade. Eles não podem saber. O que ela insinuava era devastador. A ideia de que Lucas poderia estar envolvido em algo tão sombrio a aterrorizava. Tropeçando, Ricardo sentiu as bases do seu mundo desmoronarem. Ana, não faça isso. O que é essa verdade? O que você escondeu de mim? Ele se virou. Um desespero misto a uma expectativa estranha cortando a tensão no ar. E nesse momento crítico, enquanto as nuvens carregadas de chuva pareciam ganhar vida, ele percebeu. Os rostos na multidão começaram a se voltar para a cena, perplexos, como se o espetáculo tivesse se desenrolado na frente deles. As sirenes se aproximavam, e ele não sabia se deveria correr ou enfrentar isso. Apenas a dúvida pairava. Quão fundo era o buraco em que estavam se enterrando? Quem, afinal, eram seus filhos de verdade? Enquanto a tempestade rugia e o caos se aproximava, uma única pergunta ficou na mente de Ricardo. Ele conseguiria resgatar sua família antes que tudo se transformasse em ruínas. Ricardo estava paralisado. As palavras de Ana e o caos ao seu redor pareciam girar em um ciclo de desespero. Ele olhou para Lucas, que agora tinha lágrimas nos olhos, e para Sofia, que tremia ao seu lado. A arma nas mãos de Ana tremulava, e a tensão no ar era quase palpável. Ana, não, você não precisa fazer isso, ele gritou, tentando alcançar a mulher que amava e que agora parecia uma estranha. Mas Ana apenas apertou o punho, cada vez mais firme. Desculpe, Ricardo, você não entende. As feições dela estavam contorcidas em uma mistura de dor e determinação, como se estivesse presa em uma teia de escolha desesperada. O som da tempestade rugindo ao fundo parecia ecoar a confusão que havia dentro dele. Entender o quê? Ele implorou, seu coração batendo desenfreadamente. Que você está fazendo isso com nossos filhos? Lucas e Sofia não são o que você pensa. Eles são parte de algo muito maior.
O desespero na voz dela balançava entre a raiva e a tristeza. Ricardo sentiu uma agitação no peito. O que Ana queria dizer? Nesse momento, outro estrondo cortou o céu, e um clarão iluminou a cena desoladora. Quase instantaneamente, um grupo de homens armados apareceu, descendo de uma caminhonete que estava estacionada na esquina. As silhuetas ameaçadoras vinham em sua direção, e o pânico se espalhou entre os presentes como um fogo rápido. Os gritos aumentaram, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Mas Ricardo estava paralisado. Sua atenção estava fixada em Ana. "Você tem que parar! Eles vão machucá-la!" Ricardo gritou, mas ela não ouviu. Seu olhar estava fixo na multidão, que agora estava em frenesi. Um dos homens se aproximou com uma expressão feroz, e Ricardo intuiu que a situação estava prestes a se transformar em algo horrível. "Saia do caminho!" o homem gritou. E Ana recuou, mas não antes de um disparo ecoar, fazendo o coração de Ricardo afundar. Ele olhou, e o mundo parecia desacelerar. Ana caiu, a arma escapando de suas mãos. O olhar de desespero dela se misturou com a dor, enquanto ela se estirava no chão. "Não, Ana!" O grito rasgou suas cordas vocais. Ele correu em direção a ela, mas antes que pudesse alcançá-la, o homem armado se virou novamente. Essa vez, mirando em Lucas e Sofia. "Saia da frente, isso não é lugar para crianças." Ele apontou a arma com raiva, e pela primeira vez, o medo tomou conta de Ricardo com força. "Lucas, não olhe! Tic! Atrás de mim!" Ele berrou, desesperado, mas quando se virou, viu quem estava ao seu lado. Sofia, com uma expressão doce, já não estava mais lá. Em vez disso, havia uma figura mais sombria. A expressão de Sofia tinha mudado. Sua formosura agora carregava uma segurança mortal. "Papai, não se preocupa. Eles não podem nos fazer nada. Nós sabemos o que fazer." A voz dela era serena, mas com um tom que fez todos à sua volta olharem. O homem armado hesitou, confuso diante daquela confiança inesperada. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Nesse instante, Sofia e Lucas se entreolharam e, com uma sintonia inexplicável, começaram a recuar lentamente, puxando Ricardo para longe do caos. Os homens armados se entreolharam, cada um surpreso com a atitude desafiadora das crianças. Os outros gritos na multidão foram apagados, e tudo o que Ricardo podia ouvir era o som de seus próprios batimentos cardíacos. Só que, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma nova figura surgiu entre os homens, um homem que fez seu coração parar. Era Hugo, um amigo de infância que ele nunca gostaria de ter visto ali. O mesmo garoto que um dia brincou com ele nas ruas, agora estava diante dele, ao lado de todos aqueles homens armados. "Hugo, o que você está fazendo?" Ricardo não conseguia acreditar. O velho amigo olhou para ele com um sorriso enigmático, quase cruel. "Ricardo, você passou muito tempo se escondendo da verdade. É hora de você e todos ao seu redor enfrentarem o que realmente são." Nesse momento, algo se quebrou dentro de Ricardo. O que tudo isso significava? Enquanto a tempestade rugia e o pânico tomava conta, as palavras de Hugo ecoaram como um tremor sísmico em sua mente. Ele deveria proteger a família, mas agora as peças do quebra-cabeça começavam a se mover de maneira que ele nunca imaginara. A verdade estava à beira de ser revelada, mas seria capaz de lidar com isso? E, acima de tudo, quem eram realmente Lucas e Sofia? Enquanto tudo girava ao seu redor, Ricardo sentiu que estava à beira de um abismo, e a queda seria devastadora. Ricardo estava paralisado. As palavras de Hugo ecoavam na sua mente como um trovão, enquanto os homens armados se esforçavam para agir, criando um clima de tensões insuportáveis. Ele não conseguia desviar o olhar do amigo, que agora se tornara um inimigo. Tudo parecia tão surreal.
E Lucas, tão pequeno e vulnerável, estava de pé ao seu lado, o medo estampado em seu rosto inocente. Papai, o que está acontecendo? Lucas perguntou, sua voz trêmula. A urgência no entorno só aumentava, e Ricardo sentia que o mundo estava prestes a desmoronar. Uma tempestade se formava acima deles, mas a verdadeira tempestade parecia estar dentro de sua casa, em sua vida, nas verdades que estavam prestes a vir à tona. Mas o olhar de Sofia cortou aquele momento sombrio. Era uma mistura de confiança e poder que fez seu coração apertar. Nós sabemos o que fazer, ela afirmou, e as palavras foram como um eco de algo mais profundo. Hugo riu cinicamente, mas um brilho de dúvida atravessou seus olhos. Era como se todos ao redor sentissem que algo vai se romper. A atmosfera estava elétrica. Então, num movimento rápido, a tensão se transformou novamente em caos. Um grito cortou o ar. Não, não, não! Uma mulher que ninguém tinha notado estava tentando sair da multidão. Ricardo a reconheceu instantaneamente. Era Clara, sua ex-mulher. Pare com isso, ela gritou, avançando com um desespero tão profundo que parecia real. Os homens armados, desorientados, se voltaram para ela, suas armas apontadas. Ricardo não tinha certeza do que estava acontecendo, mas algo no olhar de Clara estava mudando tudo. A raiva e a confusão se desenrolavam em seu coração. O que você está fazendo aqui? O que essa loucura significa? Ele mal sabia se estava questionando Clara ou a si mesmo. Ricardo, não faça isso. Eles estão todos envolvidos em algo que vai muito além de nós. Clara gritou. As palavras dela soaram como um sino, e a multidão que estava perdida em gritos de medo ficou repentinamente em silêncio. Lucas, Sofia, eles são. E havia um peso naquelas palavras, como se ela estivesse prestes a desmascarar uma verdade que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse terminar, Hugo a interrompeu. Cale a boca, Clara, você já disse demais. Sua voz estava cheia de ameaça, mas algo em sua expressão falhou em esconder o medo. Ricardo só pôde assistir enquanto a tensão aumentava. Com um movimento brusco, Clara se virou e apontou para os filhos. Lucas, Sofia, vocês têm que saber a verdade antes que seja tarde. E naquele momento, tudo se despedaçou. Uma explosão de luz, e não uma tempestade, mas uma realidade resplandecente se acendeu. Lucas e Sofia trocaram um olhar profundo, como se aquelas palavras fizessem sentido em um nível que Ricardo não podia compreender. E então, no espaço de um único batimento cardíaco, aconteceu o impacto devastador. Os meninos começaram a brilhar, uma luz intensa os cercou. O mundo ao redor deles parecia desaparecer. Os homens armados, confusos, recuaram. O que é isso? Hugo gritou, seu tom cheio de pânico. A energia pulsava e a atmosfera parecia vibrar. Ricardo sentiu um nó na garganta, enquanto percebeu que aqueles que ele achava que conhecia, que amava, estavam em algo além da sua compreensão. Não, isso não pode ser, ele murmurou, sua mente girando. Quem vocês realmente são? Mas ao olhar para os filhos, o choque foi profundo. Era como se eles estivessem se transformando em algo que não deveria existir. Algo que desafiava todas as leis que ele conhecia. Papai, somos parte de algo maior. Lucas disse, sua voz ecoando com uma sabedoria que não parecia ser dele. Agora precisamos da sua ajuda. E com uma última explosão de luz, a cena ao redor se desfez em um caos fascinante. Com um rugido ensurdecedor que fez todos os corpos caírem ao chão, a realidade de Ricardo se desfez em uma tempestade de verdades ocultas. Ele ficou lá, no meio de tudo, a pergunta martelando em sua cabeça. O que realmente era Lucas? E como ele iria lidar com essa nova realidade que ameaçava tudo o que ele pensava saber? Enquanto a poeira da revelação começava a assentar, um silêncio pesado se instalou. O que viria a seguir?
o que significava essa nova verdade. E mais importante, até onde ele iria para proteger o que ainda restava de sua família. A luz intensa ao redor de Lucas e Sofia começou a desvanecer e Ricardo sentia que a realidade ao seu redor se desdobrava em 1000 pedaços. Os gritos na multidão haviam se transformado em murmúrios confusos e cautelosos. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas a expressão de seus filhos era quase etérea, como se eles não fossem mais as crianças que conhecia. Papai? A voz de Lucas era suave, mas carregava uma sabedoria que nunca imaginou que seu filho tivesse. Precisamos te contar a verdade. Isso fez o peito de Ricardo apertar. O que essa verdade significava? Ele queria gritar, perguntar se tudo era mesmo real, se Ana, Clara e Hugo eram parte de um grande pesadelo. Os homens armados estavam se reorganizando, olhando os três com desconfiança. As tensões pairavam no ar e o tempo parecia parar. Neste instante, tudo podia mudar. Hugo, Ricardo gritou, sua voz cortando como uma faca. O que você fez? Como você se tornou parte disso? Ele queria entender. Queria saber como alguém que um dia esteve ao seu lado, agora estava contra eles. Mas antes que Hugo pudesse responder, uma explosão estrondosa ocorreu bem ao lado deles. O chão tremeu e uma onda de calor percorreu o ambiente. A poeira subiu como um manto, cegando temporariamente a visão de todos. A multidão entrou em pânico, correndo em todas as direções. Lucas, fica perto de mim, Ricardo gritou, tentando proteger o filho com seu próprio corpo. Mas antes que pudesse alcançá-los, um homem armado surgiu das sombras, agarrando Lucas pelo braço. Ricardo sentiu seu coração afundar ao ver a expressão de terror no rosto de seu filho. Solta ele, Ricardo berrou, o desespero fazendo sua garganta arder. Mas o homem apenas riu, enquanto os outros se preparavam, alguns apontando suas armas na direção de Sofia e Lucas. Você não sabe de nada, Ricardo. Hugo finalmente interveio, sua voz carregando não apenas raiva, mas uma tristeza profunda. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. Eles estão atrás de algo que você nunca poderia imaginar. Aquelas palavras foram como uma lâmina. Do que você está falando? Ricardo sentia a realidade se desvanecer sob seus pés. Lucas e Sofia agora estavam em risco. Era tudo o que importava. Subitamente, Clara apareceu novamente, com um olhar intenso que direcionou ao grupo. Eles não estão sozinhos. Lucas, Sofia, vocês têm que decidir. Isso envolve suas vidas. E quando as palavras dela se espalharam pelo ar, uma energia estranha começou a brilhar ao redor das crianças. Clara olhou para o alto, como se estivesse tentando decifrar o que se aproximava. Então, do nada, algo ressoou. Era como um som, um eco que fazia tudo tremer. E antes que Ricardo pudesse entender, notas musicais começaram a fluir do nada, como se o próprio ar estivesse sendo transformado em melodia. As luzes em volta de Lucas e Sofia começaram a pulsar no ritmo da música, e suas vozes começaram a cantar, altas e claras, algo que ninguém naquelas ruas havia ouvido antes. Nesse instante, uma sombra pairou sobre eles. Hugo parecia estar furioso, pronto para atacar. Pare com isso! Deixe-os fora disso! Ele gritou, o desespero fazendo seu olhar tremular. Mas então uma mulher, desconhecida com uma aura forte e mística, apareceu ao lado de Hugo. Ela gesticulou e as luzes dançantes pararam, embora as notas continuassem a reverberar na atmosfera. A verdade deve ser revelada. O que Lucas e Sofia são vai ressoar mais forte do que qualquer um de vocês pode imaginar. As palavras dela reverberaram como um trovão. Ricardo estava atordoado. O que essa mulher queria dizer? E qual era a relação dela com toda aquela situação? Ao observar seus filhos, entender que a verdade poderia
significar a diferença entre a vida e a morte. E quando o último eco da música ressoou, a sombra que se aproximava ficou mais clara. A realidade que havia sido construída até aquele momento começou a ruir. Ricardo, a mulher disse com firmeza, se você não tomar uma decisão agora, todos estarão em perigo. A relação entre você e suas crianças está mais entrelaçada do que você imagina. Cada palavra era um golpe no estômago. Ricardo viu algo se desenrolar diante dele, sua vida, sua família, toda a verdade que ele julgava saber. E enquanto o clima palpável mudou, ele sentiu um frio na espinha. Se o que essa mulher disse era verdade, ele tinha que agir rápido. Mas a pergunta que permeava sua mente era: até onde ele iria para proteger os que amava? E como ele lidaria com essa nova verdade que poderia mudar tudo? A luz intensa que envolvia Lucas e Sofia começou a minguar, e Ricardo sentiu que a cada segundo o chão sob seus pés se tornava mais instável. A multidão ao redor parecia hipnotizada, as expressões em seus rostos variando entre medo e desconcerto. Ele olhou fixamente para os filhos, cada vez mais cientes de algo que ele não conseguia compreender. Papai, precisamos te contar a verdade, disse Lucas, sua voz firme, carregando um peso que ele não podia ignorar. Que verdade, Lucas? O que está acontecendo? O coração de Ricardo pulsava forte, como se quisesse saltar do peito. O olhar de Sofia encontrou o dele. Um brilho inquietante em seus olhos. Você precisa saber o que somos. O que está por vir. As palavras saíram como sussurros, carregados de um significado que Ricardo temia entender. Então, numa fração de segundo, um estalo. A primeira explosão não foi de luz, mas de um estrondo ensurdecedor. A estrutura de uma das mansões próximas, já desgastada por anos de abandono, desmoronou com um barulho aterrador. Um pedaço de concreto caiu, lançando os pedaços de pedra para o ar, como se fossem confetes de uma festa macabra. Gritos de pânico preencheram o ar e a multidão começou a correr em desespero. Vão, saíam do caminho. Ricardo gritou, puxando Lucas e Sofia para perto dele. O fogo começou a se espalhar. O calor aumentava e o cheiro a fumaça invadia suas narinas. Ele olhou ao redor, tentando localizar Ana, mas o cenário estava caótico. Cada segundo parecia uma eternidade, e a adrenalina enchia suas veias. O que foi isso? Ele gritou, tentando manter os filhos juntinhos. Mas a luz que antes o cercava estava agora se dissipando rapidamente. E foi então que algo estranho aconteceu. Rio de lágrimas escorria pelo rosto de Sofia, e Lucas, com uma expressão de determinação, disse: não podemos esperar, temos que mostrar a verdade, a nossa verdade. Com um movimento quase mágico, as mãos deles se entrelaçaram, e uma nova onda de energia se projetou ao redor. A luz que pulava sobre eles parecia mudar, tornando-se mais intensa, e Ricardo percebeu que não era apenas luz. Era uma força, uma vibração que reverberava, atravessando o ar. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas uma nova ligação entre os filhos parecia ganhar vida. Foi então que uma figura surgiu entre os homens armados e a multidão. Clara, sua ex-mulher, apareceu. Seu olhar penetrante paralisou tudo ao redor. Ricardo, as crianças são mais do que você imagina. Não é só sobre você. Não é só sobre elas. Sua voz era um sussurro rouco, mas cheia de uma urgência palpável. Todos os olhares estavam voltados para ela, e o barro cósmico da verdade começou a estabelecer um espaço entre eles. Saia do caminho, Clara, Hugo gritou, mas ela não se moveu, como se estivesse conectada a algo maior.
A verdade precisa ser revelada, senão tudo estará perdido. Isso fez o pânico aumentar, e os homens armados estavam perdendo o controle da situação enquanto a tensão aumentava. Mas então, de repente, o chão tremeu de novo. Uma segunda explosão. O alerta de sirenes estava ecoando agora. A polícia estava se aproximando. O ar tornou-se pesado com o cheiro de queimado. E tudo parecia prestes a desmoronar. Ricardo olhou para os filhos, e a verdade começou a despedaçar suas crenças. E naquele momento, como se qualquer fragmento de normalidade tivesse sido arrancado, algo impressionante aconteceu. O céu acima deles começou a brilhar de uma forma que nunca haviam visto antes. Uma luz intensa cortou as nuvens escuras, revelando símbolos brilhantes que dançavam na atmosfera. Todos pararam, a atenção agora fixada no céu. O que era aquilo? Os murmúrios na multidão cresceram, e logo os pensamentos mais profundos de desespero foram substituídos por uma sensação de esperança. Ou seria medo? Agora você deve decidir, Ricardo. Clara exclamou, seus olhos brilhando com a intensidade de algo que ninguém poderia entender. A escolha é sua, a escolha é de todos vocês. Fogo e luz, som e silêncio. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a pergunta que ressoava na mente de Ricardo era: o que isso tudo significava para ele, para Lucas e Sofia? Ele se perguntou se conseguiria suportar as consequências da escolha que estava prestes a fazer. O que ele realmente sabia sobre a família que amava? Que laços tinha formado nessa teia de segredos? A confusão era aterradora e a tensão pulsava enquanto ele se preparava para fazer a escolha que mudaria tudo. Até onde ele iria para proteger os que amava? O dilema estava prestes a explodir como as chamas ao seu redor. Ricardo sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Ele olhou fixamente para os filhos. A luz que os cercava parecia flutuar, pulsando como um coração vivo. A multidão, ainda em pânico, assistia com olhares mistos de medo e espanto, enraizados na perplexidade. A verdade estava prestes a ser revelada, e ele, mais do que nunca, precisava ouvir as palavras de Lucas e Sofia. Precisamos nos unir, papai, Lucas gritou, a voz ressoando com firmeza, apesar do caos ao redor. Esta não é apenas nossa luta, é sobre o futuro de todos nós. Sim, papai. Sofia se juntou, sua pequena mão alcançando a de Lucas, formando um laço inquebrável. Apenas juntos podemos criar a mudança. E em um gesto quase mágico, uma onda de energia começou a se formar ao redor deles, criando um campo de luz que afastou a sombra escura dos homens armados. Ricardo se sentiu dividido entre a incredulidade e a esperança. Como vocês, o que isso significa? Ele olhou para Clara, que agora estava diante dele, e em cima toda a situação. O poder fluiu entre os filhos, e ele percebeu que os pequenos eram muito mais do que pensava. Eles pertenciam a algo maior. Você precisa acreditar, Ricardo, Clara falou, o olhar penetrante. A verdadeira força vem da união, da família. Não é só você e eu, mas todos nós. Eles têm a capacidade de mudar tudo isso. Veja. E então um novo som começou a surgir na atmosfera. Uma melodia suave que parecia emanar do próprio ar, transformando o desespero em esperança. As crianças começaram a cantar, suas vozes ecoando com harmonia pura, tocando cada coração presente ali. Foi como se a luz que os cercava se intensificasse com cada nota, e aos poucos os homens armados hesitaram. Hugo, ainda confuso, olhou para os filhos e, então, para a cena ao redor. O medo foi substituído por uma compreensão de que este momento era definitivo. Isso não pode ser real.
falou, mas seu olhar traía uma admiração que ele próprio não podia esconder. As notas da canção cresceram, e uma energia poderosa começou a dançar entre todos. A tempestade acima parecia recuar, como se a própria natureza estivesse respondendo à força que emanava da garotada. Ricardo tomou coragem e segurou a mão de Clara. Depois a de Lucas e Sofia. Vocês estão prontos? Ele perguntou, o nó na garganta começando a se desfazer. Sim, papai, vamos juntos. Eles responderam uníssonos. Lágrimas nos olhos, Ricardo sentia uma nova determinação brotar. Este era o momento para se conectar, para enfrentar juntos. E ele não estava mais sozinho. Naquele exato instante, tudo confluía para algo maior. E quando o último eco da canção se dissipou, as armas caíram ao chão. Os homens descontinuaram o ataque, como se a magia da música tivesse quebrado o encanto sombrio em que estavam. O ambiente ficou em um silêncio palpável, onde o poder da união e da verdade os envolvia. É apenas o começo, Clara sussurrou, um leve sorriso se formando. E Lucas e Sofia olharam uma última vez para o pai, um brilho de esperança em seus olhares. Enquanto a tempestade terminava, a luz reinante revelou o futuro, mas com uma nova pergunta pairando no ar. O que viria a seguir? Mudanças estavam a caminho. E ele sabia que a jornada estava apenas começando. E agora, querido leitor, se você acompanhou essa história intensa até aqui, não se esqueça de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão derreter seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar na nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. Principalmente, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs sabem como é importante apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa. Sua participação faz toda a diferença.